quando eu comecei a fazer, tipo, eu fiz o da Sakuras e logo depois eu fiz o da Wakanda Streamers, que também era um campeonato de comunidade. E aí, o terceiro campeonato que eu fiz já foi o Ravenão. E foi muito louco, porque, assim, a Ravena, ela fez a postagem de que ela ia fazer o Ravenão, queria indicação de casters, e tinha uma galera me marcando lá, e eu falei assim, gente, eu fiz duas unidades de campeonato, e uma só delas era em Summoner's Rift. E aí, tinha uma galera que eu nem sabia quem era que tava me marcando. E eu falei assim, mano, que doidice, né? E aí a Ravena foi na minha DM, falou comigo, eu falei assim, mano, a Ravena está me convidando para o Ravenão. Que louco isso! E aí eu fiz o Ravenão, que foi, assim, uma grande vitrine pra mim. E depois do Ravenão, já vários organizadores de campeonato começaram a me chamar pra fazer campeonato. E aí eu falei assim, mano, assim, depois que eu fiz o primeiro e eu gostei, eu falei assim, eu vou estudar isso. Já comecei daí. Aí eu fiz o da Wakanda, que foi o primeiro de Summoner's Rift, eu falei assim, cara, muito bom. Só que eu sinto que eu tenho muita coisa pra aprender, porque até então, assim, coisas que eu via de LoL era o suficiente pra eu jogar. Não era estudando realmente o jogo. E eu falei assim, mano, eu vou estudar isso daqui porque eu gostei de fazer e eu acho que pode ser uma solução legal pra trabalhar em paralelo com as lives. E aí eu comecei a estudar bastante, assim. Então, o pouco tempo que eu tinha entre trabalho e live era o horário que eu tava estudando casting, qualquer coisa. Então, qualquer coisa sobre o jogo, assistindo transmissão do CBLOL pra ter uma referência um pouco melhor. Então, foi muito nessa pegada de eu vou tryhardar isso daqui agora pra eu ficar muito boa. E a cada campeonato, eu sentia que eu tava num passo bem maior, assim, bem à frente. E aí vinha outro campeonato, e aí eu sempre me assistia. Isso era quase uma mudança de semana a semana, não era? Sim. Sim, é isso que é louco. E aí, assim, eu fazia um campeonato, aí eu assistia o VOD, e aí eu já ia anotando umas coisas. Nossa, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom, isso aqui tá legal, isso aqui pode mudar, isso aqui pode melhorar. E aí eu assistia com meu marido também, que foi ele que me apresentou o LoL, então ele joga e assistia. A gente sempre assistia campeonato junto, então ele também passava feedback. Tenta fazer tal coisa, isso daqui você pode mudar dessa forma. E aí a gente ia vendo, então... Cada novo campeonato era pegar esse aprendizado do campeonato anterior e colocar no novo. E com isso eu ia sentindo que eu tava evoluindo legal. Sim. Né? E aí, assim, quando chegou em janeiro, eu comecei o meu primeiro campeonato foi no final de agosto. Foi 20 de agosto, o Matsuri. E aí, assim, quando foi, sei lá, comecinho de janeiro, sei lá, dia 7, dia 10, não lembro agora a data, uma pessoa da Riot entrou em contato comigo e foi muito louco, porque eu falei assim, não é possível. A pessoa se apresentou, oi, tudo bem, eu sou da Riot, eu tô procurando novas vozes, novos talentos pra área de LoL. Eu falei assim, tá de sacanagem, O que mano. você sentiu na hora quando você leu ali no e-mail, Riot? Estão me trollando. Não, foi por DM de Twitter ainda, né? Oh. Então, assim, foi... Quem que era, o Gabriel? Foi o Terence. Terence. E aí, assim, eu tava no meio do meu trabalho, lá na Secretaria Municipal de Educação, e eu falei assim, mano, eu tô, assim, estressada. Eu falei assim, quer saber, eu vou abrir o Twitter. Vou passar um tempo aqui, me alienando, entendendo? Vendo coisa Perfeito. aleatória, que é pra eu voltar a cabeça no lugar e depois continuar fazendo meu trabalho. E nessa pegada foi quando chegou a DM e eu respondi. Eu falei assim, nossa, da Riot? Aí eu falei assim, acho que não. Nah. Aí eu fui, fake. cliquei no perfil e vi um monte de cast da Riot seguindo ele. Eu falei assim, meu Deus, é da Riot. Eu falei assim, meu Deus, é da Riot. E a gente começou a conversar e tal. Aí ele tinha pedido meu portfólio, que... Coincidentemente, o destino é uma loucura, né? Coincidentemente, eu tinha deixado pronto um dia antes. Nossa. Eu falei assim, mano... Porque, assim, quando acabou 2020, eu falei assim, cara, 2020, assim, foi um ano difícil, que foi um ano de pandemia. Foi um ano de perdas de pessoas que eu conhecia. Mas... Por outro lado, foi um ano que eu consegui me reinventar bastante. Eu encontrei um outro rumo e um sentido que eu penso assim, é esse caminho aqui que eu quero seguir em algum momento da minha vida para deixar o trabalho que eu fazia para trás. Eu não conseguia me manter ainda com live, a questão de monetização era muito pouco ainda. E campeonatos, eu tive que fazer vários, digamos assim, voluntários, até começarem a chegar os campeonatos pagos, remunerados. E mesmo assim, sei lá, era uma grana que, pra mim, naquela época, ajudava bastante. Porque, enfim, né, tava numa situação de pandemia, tava tudo aumentando de preço e... Sei lá, meu marido tinha ficado desempregado porque ele trabalhava com montagem de evento e não tinha mais evento na época da pandemia. Sim. Então, sei lá, era um salário mínimo para 2 pessoas e era muito complicado. E, enfim, e aí a gente tava naquele momento ali que começou a entrar uma graninha de campeonatos que eu tava fazendo de casting. Então, assim...
tudo aquilo já era, assim, era um sinal, assim, uma esperança muito grande que começou a surgir, sabe? E aí eu fiquei assim, bom, eu acho que esse caminho aqui, acho que pode ter um futuro em longo prazo. Então, quando terminou 2020, eu falei assim, cara, que ano maluco foi esse de 2020. Mas eu sinto que 2021 vai ser o meu ano, vai ser um ano muito foda, porque eu tô tryhardando muito nesse estudo do jogo. Eu sinto que eu tô fazendo campeonatos cada vez maiores. Então, assim, eu já tava sentindo assim, pô, vou bater na porta da GC, tá ligado? Tentar alguma coisa assim, botar meu portfólio. Aí eu fiz o meu portfólio, preparei um documento bonitinho. E a única coisa que faltava, que eu tinha, na época, pedido um conselho pra Ravena, e ela falou assim, cara, faz um videozinho com, sei lá, partes de você fazendo seu trabalho, partes de você comentando. Eu falei assim, pô, legal. Né? Fazer um vídeo de amostragem. Aí eu falei assim, vou fazer o vídeo. E o vídeo eu nunca fiz. E aí, assim, na hora que o Terence... Eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Eu não tenho um vídeo pra eu mostrar pra ele, esse videozinho compilado. Pra eu mostrar... no meio do trampo, né? Exatamente, pra eu mostrar pra ele, pra ele como eu trabalho, né? Eu tinha o portfólio já feito, que tava todo bonitinho, falando quem eu era, enfim, um pouco da minha história e o que eu já tinha feito no casting, mas não tinha um compilado. Eu falei assim, mano, o que eu tenho é um link do último campeonato que eu tinha feito, que tinha sido a Superliga Brasileira da Diversidade. E era um trecho só que ainda estava salvo no canal, assim, por um acaso. Então, eu mandei o link para ele e foi um trecho que foi interessante, porque foi um trecho que estava rolando o jogo. Aí teve um pause de, sei lá, 20 minutos. E tava eu e a Fogueta fazendo. E a gente segurou os 20 minutos conversando sobre o jogo e tal. E aí, assim, falou que eu falei assim, mano, é um vídeo longo, mas... se ele for passando aqui um pouquinho, eu acho que dá pra ver um pouco de como é que a gente tá trabalhando. E é um vídeo que tem um pause. E assim, não é fácil segurar pause. Nossa. Então, a gente passou, sei lá, 20 ou 30 minutos segurando, conversando sobre pause. E de uma forma bem leve, descontraída. E a gente conversando e rindo, e ela perguntando coisa do jogo. E eu falando e explicando. E aí eu falei assim, bom, seja o que Deus quiser. Eu acho que tá tudo aí. E aí, um tempo depois, vamos marcar uma reunião. Eu falei assim, vamos. E vamos marcar outra reunião, vamos. E, assim, foram várias reuniões. Várias eram, sei lá, em momentos que eu tava no outro trabalho. Então, a Fogueta acompanhou muito a minha saga, porque a gente, primeiro, não podia contar pra ninguém, né? Então, eu sabia, ela sabia que a gente tava nesse mesmo processo. E aí, tinha momentos em que a reunião, Você achou que vocês estavam competindo pela vaga, não? Não. Porque na época ela só narrava e eu só comentava. Ah, sim. E vocês se conheceram nessa época, mais ou menos depois do Sakura, não foi? Foi, a gente teve esse contato no Sakuras. Então, a partir daí eu falei assim, pô, achei que foi legal, né, fazer com ela. E aí no Ravenão a gente fez de novo junto. Aí eu falei assim, pô, beleza. E aí, assim, como a gente tava num ritmo legal, eu percebi que também ela tava na mesma página do tipo, vou me empenhar e estudar pra tá melhorando. Aí, assim, foi uma coisa levando outra, porque... a gente começou a se indicar. Então, me chamavam para um campeonato e eu falei assim, eu conheço uma narradora aqui, que eu já fiz alguns campeonatos. E aí era a Fogueta. E aí, beleza. E ela a mesma coisa, ela me indicava. E aí chegou um momento em que a gente não se indicava mais. A gente chegava no campeonato e a gente descobria que a gente ia fazer junta. Então, até mesmo quando o Terence falou comigo por DM do Twitter, ele chegou a perguntar pra mim se eu tinha indicações de outras pessoas. E aí eu indiquei vários nomes, né, de pessoas que eu já tinha visto o trabalho, assim, que eu confiava em indicar pra uma pessoa da Riot, e dentre elas estava a Fogueta. E aí ele falou assim, tá bom, obrigado, e é isso. Então, assim, a gente acompanhou, passou por essa saga de alguns dias que pareceram uma eternidade, pareceram anos. E aí, sei lá, tinha reunião que às vezes o Terence marcava, sei lá, 10 horas da manhã. E 10 horas da manhã eu tava no meu trabalho. Aí eu falei assim, claro, sem problema, vamos lá. E aí eu levava meu fone e aí eu dizia assim pra galera do trabalho, gente, eu vou lá no arquivo que eu preciso procurar umas páginas, uns dossiês. E aí, se a chefe me chamar, eu tô por lá. E aí eu ficava, assim, trancada num arquivo gigante, assim, parecendo coisa de filme de terror. Sentada bem assim no cantinho, assim, plena. Sim, tudo bem, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Podemos falar quanto tempo você quiser. Caraca, E foi muito, assim, no sigilo e cara, foi muito doido. Até, assim, que foram várias reuniões com várias pessoas, até ter a reunião com o Svevo. E aí ele fazer o pedido formal, né? Lagos, a gente queria muito você esse ano fazendo CBLOL Academy. Eu falei, sim, claro que sim! Chorou pouco, não? Você chorou?
Ai, chorei, né? Na hora lá eu fiquei plena, assim, do tipo, que bom, claro, vai ser uma honra, tá ótimo. E no final... E quando que a ficha caiu? Porque geralmente ela demora um pouquinho mais pra cair, né? Você quer mais água? Eu quero mais água. Cara, a ficha, ela... Ok, né? Bom, Siri. Desbloqueia e você me passa o copo. Siri, não que eu esteja, né? Não que a gente esteja conversando junto. Mas, enfim, acho que a ficha, ela começou a cair realmente depois da estreia. Depois da estreia, obrigada. Sua estreia foi? Cara, eu não lembro nem qual foi o meu jogo de estreia. De tão nervosa que eu tava, eu não consigo lembrar. Então, assim, eu lembro que eu tava tremendo tanto que antes de entrar no ar, a gente tava, na época, fazendo no online. E o Academy começava às 5 da tarde. 4h30, a gente já tinha feito a passagem de som, de iluminação e tal. E 4h30 a gente já tinha que estar ali tudo pronto, enfim, aguardando das 5 horas, sentado ali na frente do PC. E aí, quando deu, sei lá, 4h20, me deu uma dor de barriga, de nervosismo. E eu falei assim, meu Deus. E aí deu 4h30 e eu tava lá ainda, com essa dor de barriga. Eu falei assim, cara, mano, agora, não é possível. Agora não. Tanto momento. E aí o Gat mandando mensagem ao coordenador, Lágolas, tá tudo bem? Tá faltando você. Eu falei assim, mano, vou ser demitida antes da minha estreia. E eu tava em pânico. Eu falei assim, então, tô com uma dorzinha de barriga aqui, mas eu tô já chegando aí. Aí eu cheguei, assim, morta de nervosismo. E, mano, eu tava A mão gelada. tremendo, a mão gelada. E, assim, até minha voz tava um pouco trêmula, de tão nervosa. E, assim, passaram os primeiros minutos. Aí que eu fui sentindo que tava mais de boa. E aí, assim, foi dando aquela acalmada. Mas, mano, foi muito tenso. Foi muito tenso. Todo esse período foi muito tenso. E eu fiquei assim, cara... Essa ansiedade que bate é uma ansiedade Eu não diferente, eu não né? consegui dormir, assim, desde que eu soube o que eu ia fazer. Enfim, eu não conseguia dormir. E eu ia fogueta nessa mesma saga, porque ela também não dormia, né? Então, assim, de um dia pro outro, quando assim, vamos ter uma reunião amanhã e tal, com o Svevo, eu falei assim, mano, eu não vou dormir. Né? E eu não consegui dormir, realmente, eu tava muito ansiosa. E aí teve a reunião, aí teve o anúncio, a gente gravou o videozinho pro anúncio, e aí disseram, o anúncio vai sair tal dia, tal hora. Eu falei assim, pronto. Aí saiu o anúncio e foi mais aquela tentativa de choque de realidade. E aí, depois do anúncio, veio a estreia, né? Que pro outro eu não consegui dormir. Absolutamente nada. Então, eu tava uma pilha de nervos. Sim. Mas, assim, depois da primeira noite, que eram 2 dias de Academy, nossa, eu dormi como um bebê. Eu dormi, assim, sei lá, 10 horas seguidas e acordei nova. Falei assim, bom, era isso. Cara, é que é uma coisa engraçada, assim, que direto eu me pego pensando, é que é muito fácil pra gente, tipo, pra gente que trabalha, direto com pro player, direto com, tipo, cara, estúdio da Riot, trabalha com Rioter e tudo mais, é muito fácil pra gente normalizar essas coisas. Eu lembro de cara, 2012, quando criaram o servidor brasileiro e o na época, o bagaço, né, o no Vazone veio falar comigo e eu, tipo, cara, eu lembro de entrar na reunião e falar, tipo, mano, eu tô falando com um Rioter. Para mim era um ser místico, assim. Porque, primeiro que não existia Riot no Brasil na época. E, tipo, depois eu falei, caraca, o cara da Riot, é um cara da Riot. Tipo, eu lembro da emoção de, tipo, pô, eu tô falando com uma pessoa da Riot, saca? E depois você, tipo, você vai narrar, você vai participar de um evento da Riot, saca? Tipo, tudo é muito mágico, saca? E é engraçado porque ele perde um pouco da magia quando você trabalha muito, você trabalha com aquilo. Sim. Não perde o brilho, mas ele perde um pouco da magia, de, Sim, tipo, de sim. você sentir essas coisas, essas ansiedades. Tipo, acho que até o final da minha carreira de caster eu sentia muita ansiedade quando eu ia narrar, porque eu sabia que ia ser sempre. muito da hora. Tipo, esse friozinho na esse barriga. friozinho na barriga, friozinho cara, na não barriga. passa. Sempre tem É. até Você ainda hoje. sente muito? Sim, ainda tem até hoje, assim, tem momentos que eu tenho que dar 2 respiradas fundo, assim, pra eu me acalmar e do tipo, e daí eu fico tentando racionalizar, do tipo, mano, tu tá fazendo isso daqui já há 2 anos, pelo amor de Deus, para com essa merda! Eu te entendo, Tá eu ligado? senti esse friozinho antes das Mas- entrevistas. Mas é bom, eu acho que... É uma sensação boa, né? Sim, é algo bom, assim. No começo até atrapalhava, porque era um nervosismo que eu ainda não conseguia Sim. controlar. Mas depois é só aquele nervosismo bom do tipo, pô, vamos entrar no ar, e é isso, e a galera vai estar vendo a gente, acompanhando o trabalho. Mas nessa pegada. E assim, até hoje, eu lembro que quando eu entrei a primeira vez no estúdio da Riot, já o novo, e eu vi aquilo e pareceu muito mágico. Eu falei assim, mano... tipo- A Arena, ela tem essa aura mágica, né? É diferente, né? É. É diferente. E aí, assim,
toda vez, assim, ainda hoje, quando eu vou pra Riot, assim, que eu passo por aquela parede que é toda pintada com personagens de todos os Sim. jogos do LoL, é sempre uma energia diferente. Porque parece que é olhar ali e, assim, dá um estalinho, uma virada de chave do tipo... Beleza, a gente tá no céu agora, tá ligado? Vamos fazer isso daqui, que esse dia seja o melhor possível. E é muito louco isso, assim. Eu por exemplo, a gente tá fazendo Mundial, então a gente chega de madrugada, tudo escuro. A galera que chega antes, tá tudo escuro ainda. Nossa, aquele enfim. corredor ali escuro, meu Deus. Até que começam a chegar as pessoas e tal, e vai ganhando um pouco mais de vida. Mas assim, a gente tava acostumado com o CBLOL, tava com o público. Então, assim, a arena vazia, a gente tendo que ver tudo em silêncio, era tudo muito diferente, estranho. né? E agora, quando voltou Ignis, eu falei assim, mano, como eu tava com saudade disso. Que delícia. Como eu tava com saudade.